Este ano está prevista a revisão contratual da concessão do transporte público coletivo de Ribeirão. E é o que espera a população, que tem motivos de sobra para reclamar do serviço oferecido. Só em 2018 foram registradas quase 4 mil queixas. Está previsto em contrato que a cada 5 anos a concessão do transporte público coletivo de Ribeirão pode ser revisada. E esse é o momento de ouvir a população e resolver os problemas que os usuários sempre reclamaram. Quem liderou 2 investigações na Câmara contra o projeto espera mudanças. É o momento do prefeito agora chamar o Prourbano e repactuar esse contrato que tem sido muito lesivo ao usuário. Não pode a Prourbano não terminar de construir os terminais, não pode o prefeito no 25º mês de governo não saber se o Prourbano cumpriu ou não os investimentos que se comprometeu no contrato. Não pode essa fórmula de reajuste sempre dar mais que a inflação. Não pode o Prourbano não pagar a Transerp, deve 6 milhões de reais para a Transerp, induzindo a justiça a erro, dizendo que está sendo cobrado por 2 impostos, não é. Um é o ISS e o outro é a taxa de gerenciamento, que é cláusula contratual. É hora do prefeito, se não lograr êxito nessa repactuação, intervir diretamente nas empresas. Há muito tempo, a concessão do transporte público coletivo é questionada por usuários e autoridades. O contrato e o serviço já foram alvos de 2 CPIs na Câmara, vários inquéritos, ações populares e uma tentativa de termo de ajustamento de conduta no Ministério Público que não aconteceu. No momento, o que o Ministério Público está fazendo em relação a tudo isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma ação civil pública, na qual, infelizmente, nós não conseguimos liminar, mas ela tramita e eu espero que rapidamente a gente tenha uma sentença. E nessa ação, o que a gente pede é o cumprimento do contrato de concessão. Infelizmente, várias obras e vários serviços que poderiam estar disponíveis hoje para os cidadãos não estão exatamente em função do descumprimento do contrato pelas 2 partes. E uma outra ação, nela a gente pede a proibição de novos reajustes até que essas obras e serviços sejam efetivamente implementados. Hoje a tarifa do ônibus custa R$ 4,20. A população reclama e registrou todas as queixas de 2018. Foram quase 4 mil itens contra o serviço de janeiro a dezembro do ano passado. O descontentamento está divulgado no site da Transerp, após um projeto de lei na Câmara obrigar a Prefeitura a fazer a publicação. Atrasos, ônibus que passa lotado em horário de pico e o usuário fica esperando e perde o horário do trabalho, pontos de ônibus sem bancos e abrigos, quase 2 mil pontos de ônibus na cidade com espetinho, aquilo não é para ser humano. Então são vários pontos que a Prefeitura tem que agir com bastante determinação. Essas reclamações, uma coisa que o prefeito precisa corrigir imediatamente é que quem recebe a ligação das reclamações é a própria Prourbano. Quer dizer, o fiscalizado se fiscaliza. Não existe, isso é uma aberração. Colocaram isso no contrato como forma de proteger o consórcio. Isso foi feito na administração anterior e o prefeito precisa corrigir isso. Quem sente na pele os problemas enfrentados diariamente desabafa. Demora muito, né? E é super lotado, principalmente de manhã. O Parque Ribeirão é terrível, né? Não tem assento para os idosos. Eles deveriam parar mais perto da calçada para a gente embarcar. Muitas vezes eles param lá no meio da rua, praticamente, a gente tem problema nas pernas, dá trabalho para embarcar. Falta responsabilidade pelo motorista, entendeu? Porque às vezes a gente está na porta, você bate, eles veem a gente, mas eles não param. Eu acho que é uma falta de respeito, né, com as pessoas. Lá onde nós pegamos o ônibus, lá não tem banco, não tem lugar para a gente ficar quando está chovendo, no Recreio das Acácias ali. Quantas vezes eu fiquei na chuva lá, a gente já está numa idade que já tem que sossegar, né? A função do poder público é proteger o cidadão, é proteger o usuário. E o que eu tenho visto ao longo de todos esses anos foi que o poder público simplesmente virou as costas para o usuário. Concede reajuste todos os anos e essas obras que são importantíssimas para o conforto e para a boa execução do serviço, elas estão simplesmente esquecidas e eu não vejo nenhuma ação, nenhuma iniciativa do poder público no sentido de fazer cumprir aquilo que está previsto no contrato. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp informou que trabalha com a hipótese de uma revisão contratual na data base, que é no mês de julho, e o consórcio Prourbano não se manifestou até o fechamento desta edição.
Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Se o fato interessa a muita gente que depende do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Aqui ao meu lado está o advogado especialista nesse tipo de assunto, Gustavo Assede. Doutor, se o prefeito não conversar com o consórcio pró-urbano, ele pode inclusive responder por improbidade administrativa? Boa tarde. Boa tarde. Bom, no limite ele pode responder sim, mas eu acredito que o prefeito vai conversar com o consórcio e espero que ele tome as medidas cabíveis nesse caso, que já se arrasta por 7 anos e 2 anos da atual gestão, né? Eu acho que o prefeito vai tomar as medidas cabíveis e assim espero. A promotoria fala que a principal obra do transporte público não foi realizada. A revisão do contrato pode acontecer sem o cumprimento do primeiro acordo? Olha, a revisão do contrato pode acontecer sem o cumprimento, até para que se cumpra. Mas o ideal, na verdade, é que a pró-urbano cumpra o contrato original. Ela conhecia as bases do contrato e precisa cumprir o contrato original assinado lá atrás. Isso é muito mais importante do que uma revisão. O promotor também acha estranho a falta de ação da prefeitura neste contrato. O Ministério Público ou até mesmo a Câmara tem poder de influenciar na revisão final da concessão? É claro que sim, o promotor de justiça tem feito o que dele se espera. Eu tenho muita confiança na atuação do Ministério Público de Ribeirão Preto, do Dr. Sebastião Sérgio. Ele já moveu 2 ações, como nós vimos, ele já moveu 2 inquéritos civis, está buscando que esse contrato seja cumprido inteiramente e acredito que nós estamos bem servidos aí na atuação do Ministério Público e a Câmara tem pressionado também. Então eu acredito que não está faltando pressão nem do MP, nem da Câmara e nem da sociedade civil, que é quem mais sofre com isso. Mas se a sociedade pressionar a mudança, ela pode ser efetivada? É que a sociedade civil ela tem uma força muito grande. Na sociedade civil está o eleitor. E isso pode, de fato, mover a prefeitura até uma ação ainda mais dura em relação à atuação do consórcio pró-urbano. Eu me fio um pouco nisso e acho que a prefeitura esse ano vai tomar as medidas cabíveis e assim eu espero para que o contrato não seja revisado, mas sim cumprido. A prefeitura não fez questão de explicar para a nossa equipe como pretende conduzir a revisão do contrato. A transparência neste caso é mera formalidade? Não, a transparência é muito importante e é claro que a imprensa, como uma defensora da sociedade civil, sempre deve buscar obter as informações cabíveis, né? A prefeitura tem que sim informar qual a estratégia no caso concreto para essa negociação à imprensa. Dá para resolver uma concessão tão conturbada como essa em uma revisão de contrato? Não, não dá. Não é caso de revisão, é caso de cumprimento. Nem o terminal central foi devidamente implantado e nós sabemos disso. O contrato precisa ser cumprido e o quanto antes. Questão envolvendo o transporte coletivo em Ribeirão Preto poderia beneficiar muito mais a população que hoje reclama do trânsito, do grande fluxo de veículos, né? Mas a gente observa uma realidade bem diferente. Bem diferente. Ribeirão é uma cidade quente, a gente vê o verão que a gente está passando e as pessoas nas ruas com dificuldade para obter transporte público. Ribeirão é uma cidade grande hoje, as distâncias são longas e as pessoas acabam optando por transporte alternativo, mototáxi e outros. Por quê? Porque não encontram transporte público seguro e confortável. Não dá para continuar assim. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Ok, Davi.